Vamos falar aí sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Então, o que seria uma grandeza diretamente e uma grandeza inversamente proporcional? Lembrando, a gente não pode comparar uma grandeza somente, a gente tem que comparar no mínimo a duas, né? Para ter um padrão de comparação, a gente tem que comparar duas grandezas pelo menos. Então, nós teremos aí duas grandezas e elas vão ser diretamente ou inversamente proporcionais. Só lembrando, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Desde a área, o volume, a distância, enfim, qualquer situação que você possa medir, isso é uma grandeza, né? Contabilizar, medir. Eu trouxe aqui 4 casos para a gente dar uma olhada se essas grandezas que estão sendo comparadas são diretamente ou inversamente proporcionais. O primeiro exemplo, eu trago aqui o número de trabalhadores numa obra e os dias que esses trabalhadores levam para construir uma casa. Então, um é o número de trabalhadores, a massa de trabalhadores, e o outro é o tempo que está colocado em dias para construir uma casa. Bom, como é que a gente vai dizer se uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional? Se eu aumentar a primeira e automaticamente a segunda aumentar na mesma proporção, isso elas serão diretamente proporcionais. Assim como se eu diminuir a primeira e a outra diminuir também na mesma proporção, elas ainda serão diretamente proporcionais. O problema é quando eu aumentar uma e diminuir a outra, né? Quando eu quiser aumentar uma e a outra diminuir, aí nesse caso a gente vai dizer que elas são inversamente proporcionais. Então, se aumentam juntas e diminuem juntas, serão diretamente proporcionais. Se uma aumenta e a outra diminui, elas serão inversamente proporcionais, certo? Então, no caso da primeira aqui, os trabalhadores e os dias para construir uma casa. Então, imagine aí, você tem 5 trabalhadores, vão construir uma casa em um mês. Se eu aumentar de 5 para 6, ou até mesmo 10, que é o dobro, para ficar bem interessante, se eu aumentar o dobro de trabalhadores, eles vão construir essa casa em mais tempo ou menos tempo? Se você respondeu menos tempo, então você acertou. Então, no caso, quanto mais trabalhadores, menos tempo leva para você construir uma casa, né? Presumindo que eles estão trabalhando tudo no mesmo ritmo. Então, nesse caso, essas duas grandezas serão inversamente proporcionais. O segundo exemplo, nós temos trabalhadores, né? Não sei, aí numa empresa qualquer, e o lucro produzido. Nós sabemos que um empregador não vai empregar alguém para ter prejuízo. Então, quanto mais trabalhadores, mais lucro será produzido, né? Mas terá mais produção, as vendas obviamente deverão ser maiores e o lucro vai ser maior. Então, o número de trabalhadores e o lucro produzido, com certeza, são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Porque se eu aumento o número de trabalhadores, eu aumento a produção. Aumentando a produção, eu aumento. Deveríamos, né, crer que deveria haver aumento nas vendas. E se tem aumento nas vendas, tem aumento no lucro. Então, é diretamente proporcional. Torneiras ligadas, né? Quantidade de torneiras ligadas e tempo para encher uma caixa. Uma caixa d'água, né? Você tem uma caixa d'água lá. Imagine o seguinte, você tem uma torneira enchendo uma caixa d'água com a vazão X, né? Uma vazão qualquer. E aí você vai e liga outra torneira com a mesma vazão. Se antes, com uma, demorava meia hora para você encher essa caixa, com duas ligadas na mesma vazão, vai demorar mais ou menos tempo?
De novo, se você respondeu menos tempo, então você acertou. Elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a quantidade de água sendo jogada ali, quanto maior a vazão de água, mais rápido vai encher a caixa. Então, nesse caso, é menos tempo, né, para encher a caixa. Então, nós teremos inversamente proporcional. Viu, galera? Então, nesse caso, se eu ligar duas torneiras, deverá demorar menos tempo para encher a caixa. Leva menos tempo. Então, você tem grandezas inversamente proporcionais. Dinheiro na poupança e tempo de aplicação é o quarto exemplo. Imagine aí, você tem... você depositou R$100 na sua conta. E quanto mais tempo passar, mais vai aumentar o seu dinheiro dentro da conta. A não ser que você vá lá fazer um saque. Mas se você deixar o dinheiro lá, embora os juros, o acréscimo seja bem pequeno, né? O lucro que você teria era bem pequeno, com R$100. Mas, de qualquer forma, você vai ter um acréscimozinho aí que vai acabar aumentando o valor na sua conta. Então, quanto mais tempo, mais dinheiro você teria na conta. Embora fosse bem pouco, mas você teria um pouco mais. Então, como aumentou o tempo e aumenta o dinheiro, nesse caso, elas serão diretamente proporcionais. Espero que tenha ficado bem entendido quando essa diferença acontecer, porque nós vamos precisar que você entenda o que é diretamente e inversamente proporcional, porque quando a gente tiver uma regra de 3 classificada como inversamente proporcional, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer a multiplicação de numerador com numerador e denominador com denominador. A regra de 3 é diferente, né? Eu costumo dizer que se multiplica em paralelo. E quando você tiver diretamente proporcional, a gente multiplica em x. Fiquem atentos, né? Fiquem atentos, porque a gente costuma trabalhar muito o diretamente proporcional e esquecer o inversamente proporcional. Já teve colegas meus que foram fazer concurso e acabaram errando uma questão, sabiam que era para ser aplicado a regra de 3, porém não entendiam a diferença de inversamente e diretamente proporcional. Eu lembro até da questão, era uma questão que falava sobre umas pessoas dentro de um barco e a quantidade de comida para que eles se alimentassem. Então, se eu não me engano, era 4, era 5 pessoas dentro do barco. E depois que pulou uma, né, desistiu uma de ficar dentro do barco, a quantidade de comida, o tempo para ser gasto a comida, deveria aumentar. E no cálculo do rapaz fez foi diminuir. Isso porque ele aplicou de maneira incorreta, né? Se você tem menos pessoas dentro do barco, o tempo de alimento, né, o tempo que você leva para consumir toda a comida disponível seria maior. Então, menos pessoas, mais tempo de comida. Nesse caso, seria inversamente proporcional. E ele aplicou a regra de 3, multiplicando meio pelos extremos, o que estava errado. No caso, correto seria multiplicar em paralelo. Fiquem atentos, porque a gente vai precisar disso aí. Até já com os exemplos.